Olá, estamos no ar com sala especial, desta vez recebendo o prefeito de Viçosa, Ângelo Schecker. Muito prazer de ter o senhor aqui com a gente hoje para falar sobre a nossa cidade, para falar sobre a gestão, da prefeitura de Viçosa. Ângelo, seja bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Jonathan. Um prazer imensurável estar aqui na nossa querida TV Viçosa, para poder conversar com o nosso povo, com a nossa comunidade, falar dos nossos feitos. Para mim é uma honra, estou à disposição. E hoje o nosso estudo está até diferente. A Sandra, da Floricultura Bicuíba, preparou para a gente aqui um cenário especial com várias fotos aí da trajetória do prefeito, né? Aproveito para mandar um abraço para ela aí. Isso aí, Sandra, você é espetacular. Eu essa manhã enchendo de emoção ao ver aqui essas fotos que tem toda a minha trajetória, desde na minha época de pelada de futebol lá no antigo campinho do Atlético, e até hoje, né, o nascimento da minha filha Angelina, ou seja, toda a minha trajetória. Sandra da Picuíba, um abração, parabéns, seu trabalho é lindo. Fiquei realmente comovido, fiquei aqui observando de onde que ela tirou essas fotos. Gente, tem fotos que estão em jornais aqui da nossa cidade, assim, ela teve um trabalho imensurável e está aqui o resultado aqui. Realmente me deixou comovido aqui com o trabalho que ela cuida dos pequenos detalhes. Obrigado, Sandra. Você é demais, viu? Muito obrigado, Sandra. Prefeito, a gente queria começar falando sobre esse primeiro semestre aí, né? Dessa gestão que transforma. E eu queria começar te perguntando sobre como que foi essa reorganização da casa, né? Porque você teve muito trabalho, né? A gente já vem ali, a sua gestão anterior, né? A gente pegou a pandemia e várias situações ali específicas na área da saúde, e agora retornando ao mandato, também muita coisa para ser resolvida, né? Como é que foi reorganizar a administração municipal, reorganizar tudo para fazer com que Viçosa realmente seja transformada? Pois bem, Jonathan, os desafios são grandes, né? Nós estamos colocando a ordem na casa, nós pegamos um município numa situação que requer um exercício, uma ginástica muito grande da nossa parte, do secretariado, de toda a equipe. E esse trabalho de envolver a equipe ele é fundamental, né? É o motivacional todo dia, é motivar e incentivar. Nós assumimos, o primeiro trabalho que nós fizemos foi levantar o diagnóstico, qual que é a realidade na nossa cidade. E na transição eu consegui já, né, pegar as informações e nisso já tentar ver de que forma, qual a dose do remédio para poder, né, calibrar em cada secretaria. E nós assumimos um estado muito caótico, principalmente do que tange às contas públicas. Nós assumimos a prefeitura com 39 milhões de dívida, né? E nós já estamos no mês de agosto, mês 8, e já equacionamos parte significativa dessas dívidas. Ou seja, tratando do recurso público. Lógico que eu gostaria de estar executando, mostrando obras, fazendo acontecer, mas há um passivo que nós assumimos a Prefeitura Municipal de Viçosa. Então, nós estamos conseguindo hoje, né, equacionar esse passivo, pagar essas dívidas e agora investir na sociedade. Então, o primeiro ponto de partida é o levantamento de todo o diagnóstico, de que forma que nós encontramos a Prefeitura Municipal de Viçosa. Então, falta de gestão de pessoas, com dívidas, resumindo, o servidor público cabisbaixo, desmotivado. Então está sendo feito todo um trabalho, né, de compromisso, de comprometimento. Qual é a cidade que nós temos e qual a cidade que nós queremos? Então o foco de partida tem sido isso, de saber que essa engrenagem se faz com trabalho, com gestão de pessoas, fazer um gerenciamento de recursos, envolver a comunidade, envolver a sociedade. Então tem sido nesse sentido. Então, após o diagnóstico, trabalhar em cima de cada diagnóstico que nós, né, resumindo, hoje nós estamos conseguindo equacionar a dívida do município, pagar essas contas, né, e criar uma atmosfera favorável, né, para atrair investidores em nossa cidade, elevar a autoestima do viçosense. Tem sido, sim, uma entrega da nossa parte. Eu tenho trabalhado, Jonathan, lhe confesso, de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado. É um trabalho constante, uma entrega constante para que possamos fazer essa sonhada transformação. E ela já iniciou, ela já está sendo feita em nossa cidade, essa transformação. É nítido que você observa que tem uma limpeza pública que já vê, né, nitidamente a melhoria na limpeza pública. É nítido que você vê avanço na educação. Hoje nós conseguimos adquirir uniformes para todos os alunos da rede municipal de ensino. Estamos criando um cenário favorável para os investidores, atraindo empresas de fora para a Viçosa.
E agora vamos começar. A Sandra da Bicoíba está aqui me prestigiando. Vamos trabalhar agora o paisagismo na nossa cidade, para levantar a autoestima, né? Cuidar dos parques, cuidar dos jardins da nossa cidade. Voltamos com os eventos culturais de nossa cidade, que antes tinha sido paralisado. Vamos fazer esse ano a maior festa da cidade da história de Viçosa, ou seja, criar uma atmosfera cultural na área da saúde, na área de infraestrutura, para poder o quê? Colocar Viçosa nesse lugar de destaque. Quando eu estou lá fora e me identifico como prefeito de Viçosa, a gente percebe nitidamente o respeito que os demais munícipes de outros municípios têm para com Viçosa, né? Então Viçosa é a terra do povo culto, do povo hospitaleiro. Aqui nós temos a maior indústria, é uma indústria, Jonathan, que é o sonho de qualquer gestor público. Nós temos aqui no fundo do nosso quintal uma indústria que não polui ar, que não polui rio, que pelo contrário, ela forma cidadão. Ela coloca cidadãos no mercado de trabalho. Então nós temos aqui uma universidade que colabora com o agro brasileiro. Se o agro brasileiro é o que é, se deve muito aos estudos aqui desenvolvidos pela Universidade Federal de Viçosa, que introduziu soja no cerrado brasileiro, a cana-de-açúcar, uma das mais plantadas no mundo, é a cana UFV. Então, tantos trabalhos, tantas pesquisas voltadas para o agro brasileiro, é um motivo de orgulho para todos nós. E faltava o quê? Essa sinergia, né, da Prefeitura Municipal de Viçosa, da gestão da Prefeitura Municipal de Viçosa. Eu não sou de olhar para o retrovisor, olho para frente. E temos muito trabalho pela frente. E falando um pouco sobre essa questão, né? Você mencionou a questão do financeiro, né? Mas a gente percebe também aí ao longo desse primeiro semestre que muitas modificações aconteceram até mesmo no transporte, né? A gente vê ali que na Castelo Branco foi necessário fazer modificação, a gente tem a obra do calçadão da doutora Horta ali também, né? Eu queria que você comentasse sobre essas mudanças que precisaram ser feitas no transporte, né? E até já se quiser falar sobre a questão do transporte público também, né? Que eu acho que foram mudanças significativas e que tem um porquê de terem acontecido essas mudanças, né? O transporte público, pela primeira vez, eu estou com um projeto prontinho para poder mandar para a Igreja Casa Legislativa nos próximos dias, que nós vamos estar subsidiando. Eu estou fazendo um estudo, o estudo requer um exercício financeiro, mas nos próximos dias, algo inédito vai acontecer. Estou te dando a notícia em primeira mão. É a primeira vez que um gestor encaminha um projeto de lei para a Câmara para subsidiar o transporte. Eu estou garantindo de setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses de subsídio, e a possibilidade é muito grande. Estou terminando o estudo, está fresquinho, de pela primeira vez na história de Viçosa a passagem de ônibus reduzir. A população hoje ela está esperando, que já passou no Conselho de Transporte, um aumento de R$ 3,50 para R$ 4,20. Então, colocou-se na mídia uma possibilidade muito grande, que já aprovou no Conselho, de um aumento de 70 centavos. Mas a surpresa vai chegar agora aí, que nós vamos conseguir subsidiar e a tarifa vai cair, em vez de subir. Requer o quê? É gestão pública, é trabalhar com os números, fazer o deverzinho de casa. E quando se faz o dever de casa, quem ganha é a sociedade. Então, o transporte público de Viçosa vai passar por um momento de transformação inédito. E a próxima pauta é melhorar as linhas, porque as linhas da pandemia, da época antes pandemia, com a retomada, as pessoas começaram a trabalhar em office, no modo off, né, em casa, resumindo a parte, começou a ter os aplicativos, as pessoas começaram a ter aquisição, por causa do distanciamento, adquirir sua própria motocicleta. Com isso, a concessionária ela diminuiu o transporte em aproximadamente 30%. Então, impactou na vida, né, do empresário ali, né? Não só da sociedade, mas do empresário. E aí nós temos que fazer o quê? Uma nova reformulação, e isso está sendo feito em todas as cidades de médio e grande porte do Brasil. E é necessário que se faça esse estudo, essa viabilidade aqui em nossa cidade também, né? Então, a Avenida Marechal Castelo Branco, já fizemos alguns pontos ali, com aqueles recursos que estavam ao nosso alcance. Lógico que eu gostaria, Jonathan, de imediatamente fazer a duplicação da Avenida Castelo Branco. Porque a Avenida Marechal Castelo Branco, 37% dos acidentes que ocorrem em Viçosa acontecem na Marechal Castelo Branco. O gestor tem que trabalhar com número, com estatística. A gente tem essa estatística. E hoje mesmo, pela manhã, nós estávamos tratando da pauta ali, de ter redutores de velocidade, infelizmente, é um pouco amargo, mas vamos ter que tomar as medidas que mexem no bolso do cidadão, principalmente aqueles que gostam de frigir a legislação. Nós temos casos hoje aí
de avanço de semafórico na nossa cidade. Muito por motociclista na nossa cidade. Então nós vamos agora começar a pôr o quê? Exigir regra na cidade. Então o avanço ali, nós vamos estar instalando no futuro muito breve, a previsão ainda neste ano, de colocar nos nossos semáforos ali um avanço, uma questão de educação de trânsito. Não gostaria de estar implantando, mas é algo necessário, porque nós tivemos casos já principalmente de acidentes com motociclista na Marechal Castelo Branco. Isso não pode continuar acontecendo, vão ter que regrar. E nós estamos postulando também um empréstimo junto, à Caixa Econômica Federal, ao BNDES, nós estamos finalizando esse trabalho, que é um empréstimo milionário. A gente sabe que para poder a Castelo Branco duplicar, não é um investimento de 500 mil, 1 milhão, é um investimento milionário, que requer a ampliação, afastamento dos postes, ou seja, é necessário um trabalho bem feito. Nós estamos contratando a consultoria do BH Trans também, que eles são engenheiros de trânsito, para poder nos nortear. Nós não podemos fazer aquilo que foi feito lá em Silvestre por achismo. Aquilo não pode se repetir. A cidade que tem um intelecto elevado, Viçosa é a cidade do Brasil com o maior número de pós-doutor por metro quadrado. E eu que estou dizendo, o IBGE. Então, Jonathan, é pensando nisso, nesse formato, nós conseguimos já fazer algumas modificações que, principalmente, que a pauta que se colocou na Castelo Branco, e aí tinha um comerciante ali que estava se sentindo lesado, e achou ruim, vai na prefeitura. Então, aqui antigamente era acostumado assim, vou lá no prefeito, reclamo e vou atender aquele empreendedor XY. Temos que incentivar os empreendedores em Viçosa, temos que dar apoio. Porém, Jonathan, o interesse de um não pode prevalecer o interesse da coletividade. Ali se passa mais de 1.000 carros em cada hora, em um fluxo. Então, quando se coloca ali para beneficiar um determinado, para a entrada do seu estabelecimento, sendo que tem uma rotatória em 70, 80 metros, então, eu sempre coloco isso. O interesse do individual não pode sobrepor o interesse coletivo. A doutora Horta começou no meu mandato lá atrás. O trabalho, eu não imaginava que depois de 4 anos eu ia voltar, ia cair, ia fazer. E nós estamos fazendo acontecer. Tive a reunião com o Simvalp, é um consórcio dos municípios do Vale do Piranga, passei para eles essa incumbência, retomou, ou seja, vamos ter mais um calçadão comercial na nossa cidade. Ali já era uma disputa, uma rua muito curta, estreita, e aí foi aquela disputa de pedestre e aquela disputa de veículo. Agora não, decidimos, já é uma tendência mundial de prestigiar mais o pedestre e menos os veículos. E antes da gente ir para o intervalo, o senhor comentou sobre o IBGE. Eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre esse cálculo da população, que a prefeitura já está começando aí a analisar realmente qual que é o número de habitantes que tem na cidade, Ótima pergunta e uma ótima oportunidade. Também está marcado para, nesses próximos dias, vamos a petição, colocar no protocolo da Justiça Federal, e nós temos um entendimento com uma dívida imensurável da União para com Viçosa. Eu passo a observar, Jonathan, as cidades do porto de Viçosa. Vamos lá, Conselheiro Lafayette, Ubá, Muriaé, são cidades que você possa observar que estão na nossa frente. Estão na nossa frente em infraestrutura, estão na nossa frente na saúde, estão na nossa frente com relação à limpeza pública. Mas por quê? Vamos fazer uma reflexão. São cidades que recebem mais recursos do que Viçosa. Eu fiz um levantamento, vou dar um exemplo. Ubá, pelo IBGE, tem 102, 103 mil habitantes. Pode observar e pesquisar aí. Pode dar o Google aí. Eles têm 1.000 eleitores a mais do que Viçosa. Somente 1.000 eleitores a mais do que Viçosa. Viçosa, segundo o IBGE, tem 79 mil habitantes. Como que a diferença de Ubá é de 1.000 eleitores somente? Então, eu pedi as informações. A Universidade Federal de Viçosa, dos 17 mil e poucos estudantes que nós temos aqui na Universidade Federal de Viçosa, 15.088, exatamente esse número, 15.088, não é de Viçosa, são oriundos de outra cidade. A Univiçosa, ela tem 2.000 e pouco, eu não estou lembrando o número exato, redondo, 2.000 e poucos estudantes, que também são oriundos de outra cidade. Então, se você somar 15 mil do UFV, 2.000 estudantes da Univiçosa, nós estamos falando de
17 mil moradores a mais. Com os 79 que nós já temos, com os 17 mil, nós estamos batendo na casa dos 96 mil habitantes fácil. E como que nós chegamos nessa constatação? Resíduo. Hoje não temos mais o aterro sanitário, é uma outra pauta. Está tendo que levar para outra cidade. É exatamente, e é um estudo internacional de números de o número de per capita que produz X quilos de resíduos. Então está mais do que provado que Viçosa tem mais de 100 mil moradores aqui. A água tratada que o SAI trata hoje equivale a uma cidade acima de 100 mil habitantes. Bom, só que então, porém, todo recurso que eu recebo para saúde pública, para atenção primária, atenção secundária, urgência e emergência, é referente, é per capita que o governo federal me repassa. Ele repassa em cima de 79 mil habitantes. Porém, eu tenho uma cidade dentro da minha cidade, que não contabiliza. Então, nós fazemos aqui mágica, Jonathan. Nós recebemos dinheiro referente a 79 mil habitantes, mas atendendo mais de 100 mil habitantes. Então, aqui se faz gestão de verdade. Se faz gestão de verdade. Então, nós estamos entrando com uma ação para mudar o fundo de participação. O fundo de participação de Viçosa é 2,6, deveria ser, no mínimo, 3,0. É o que vale, mas aí, prefeito, o que vale isso? Além de mais recursos para a saúde, o Fundo de Participação, o FPM, nós receberíamos aproximadamente 1.200.000, 1,5 milhão a mais por mês. Multiplica isso vezes 12. Então impacta na vida diretamente das pessoas. Aí não vou dizer aqui também na justiça, não vão ter direito de mais uma vara, né, para a justiça, teria mais juízes, mais promotores, mais policiais na nossa cidade. Então, você mexe com tudo. Então, na hora que eu recebi um telefonema de um escritório de advocacia lá de Brasília, e nós começamos a estudar, meu procurador estudou, começamos a aprofundar, chamamos o doutor Omar, que foi juiz, que hoje é vereador. Omar, dá uma lida nessa petição, ele pincelou, nos ajudou, e nós vamos, no futuro, muito breve, já protocolar na Justiça Federal de Viçosa, e conseguir resolver, sanar aí, né, essa injustiça que se cometeu ao longo de anos. Nós somos judiados, literalmente a palavra é essa, judiados pela instância federal. Não estou aqui culpando nem o presidente A nem B, isso não é. Era mais uma articulação da nossa parte aqui. E nós articulamos com o magnífico reitor Demetrio, um grande parceiro, amigo, né, com o Evaldo da Univiçosa, porque as faculdades, essas informações imprescindíveis. É informação da educação, é informação da assistência social, é informação da saúde dos hospitais. A petição, Jonathan, ficou perfeita, perfeita. Esperamos que o Poder Judiciário brasileiro possa corrigir, né, como é que eu vou dizer a palavra aqui, esse descompasso, vamos dizer assim, essa injustiça para com a nossa cidade. Nós vamos ter, após essa ação, já uma retomada, uma reconstrução de uma cidade. E essa reconstrução, ela tem que ser feita essa correção, né, essa injustiça aqui para com todos nós viçosenses. Tá certo, e a gente fica aqui na torcida. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre a gestão Ângelo Schecker, sobre gestão de resíduos sólidos, sobre vários assuntos de inovação, desenvolvimento, que perpassa aqui toda a nossa realidade em Viçosa. Não saia daí que a gente volta já. Há mais de 30 anos no ar, a TV Viçosa faz parte da história da cidade, levando informação, cultura e educação com conteúdo plural e acessível. Agora, começa um novo capítulo, com imagem em alta definição, som mais limpo e sinal mais estável. A TV Viçosa entra de vez na era digital e tem novidade na tela. Além do canal 13.1, estão disponíveis os subcanais 13.2, 13.3 e 13.4, com conteúdos educativos voltados para estudantes do ensino médio. É a TV pública ainda mais perto de você. Para sintonizar, conecte uma antena digital à sua TV, acesse o menu e selecione Busca Automática de Canais. Canal 13.1, TV Viçosa.
Agora em Sinal Digital. Sala Especial está de volta e hoje nós estamos conversando com o prefeito de Viçosa, Ângelo Schecker, falando sobre as ações do primeiro semestre aí do seu mandato na Prefeitura de Viçosa. Mais uma vez, Ângelo, obrigado pela sua presença aqui. E agora eu queria já começar falando sobre gestão de resíduos sólidos, né? A gente percebe aí que houve uma mudança em relação ao SAA, em relação à Prefeitura. Eu queria que você explicasse, né, para o nosso telespectador aí o porquê dessa mudança e por que ela foi necessária e até mesmo para explicar para a população, né, que a melhoria que tem com essa mudança também. Bom, Jonah, primeiro ponto tem que refletir, não é refletir, quando eu assumi a prefeitura, tinha uma ação civil pública obrigando o município a regularizar o aterro sanitário. O aterro, o alvará venceu, resumindo, os órgãos ambientais aplicando multas diárias, né, a prefeitura passivo lá de quase R$500 mil de multas, né? Então, nós fizemos todo um processo. Primeiro, eu fiz todo um levantamento, diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? Como que está a limpeza pública de Viçosa? Nós fizemos, no final do mandato da pandemia, um plano de varrição. O plano foi aplicado? Não foi aplicado? Então, fiz todo um levantamento, né, dos pontos positivos e dos pontos negativos. E chegamos na conclusão de que era necessária a terceirização desse serviço, né? A própria casa, que é a Universidade Federal de Viçosa, ela terceiriza e 100% a limpeza, e a limpeza acontece. Porque a limpeza é todos os dias, né? Os 365 dias do ano, ou seja, tem que estar ali cuidando da limpeza. E a reflexão que nós fizemos é que o município, primeiro ponto, ele tinha que cuidar desse passivo, que é o quê? O aterro, uma ação civil pública contra o município de Viçosa, de multas assim, altíssima multa diária. Então nós fizemos todo o levantamento, diagnóstico que o aterro lá, para poder legalizar, ele tem que encerrar as atividades. Então eu não ia conseguir trabalhando de forma clandestina, legalizar. Então hoje o resíduo de Viçosa tem um transbordo, ele é encaminhado para a cidade de Piedade, Ponte Nova, né? Sai aí 4 carretas diariamente de Viçosa para o transbordo. Com isso nós conseguimos, estamos finalizando, agora encerrando a atividade do aterro sanitário de Viçosa, ou seja, e nós fizemos um processo, né, grande, um dos maiores processos licitatórios da cidade, e teve concorrência, teve 2 empresas disputando, uma saiu vencedora do certame, e ela hoje é responsável pela coleta e destinação, né, desse resíduo da cidade. Agora, são outras etapas, porque esse contrato, ele prevê também varrição, né, vamos lá, desde o início, coleta, varrição, destinação de todo o resíduo. É também parques de jardim, manutenção de parques de jardins, limpeza da boca de lobo, dos bueiros de nossa cidade e lavagem de alguns pontos, lavagem de praça, lavagem após feiras públicas de nossa cidade. Então, nós contratamos um serviço completo da limpeza pública de Viçosa. Nesse primeiro momento, nós estamos introduzindo o quê? A coleta e a destinação. Que nós absorvemos todos os funcionários do SAAI, que anteriormente essa nossa ação, em torno de 40% ainda ficava na parte de coleta, hoje eles estão na varrição, e com isso nós conseguimos fazer mutirões então, nos bairros, ou seja, bairros que anteriormente você não via garis, hoje nós estamos tendo os garis fazendo esse importante papel de varrição. Nós conseguimos aproximadamente mais 30 trabalhadores que antes estavam cuidando da parte de coleta. Essa coleta hoje é feita 100% por uma empresa terceirizada, e com isso eu consegui ter essa mão de obra para fazer todo esse trabalho de varrição. Pode observar que a cidade está com um aspecto, uma cidade muito mais limpa, né, com essa primeira ação. Mas vai melhorar ainda mais, Jonathan. Esse é apenas um início, né, dessas ações, né? Eu pretendo, no futuro muito breve, absorver toda essa mão de obra do SAAI hoje, que está na varrição, para poder destinar para as unidades de saúde, que hoje eu tenho um contrato de terceirização dessa mão de obra, e com isso eu vou conseguir em breve cancelar esse contrato e absorver toda essa mão de obra do SAAI para trabalhar ali nos PSFs, para trabalhar, né, nas repartições da prefeitura em si. Mas tratando dessa pauta, hoje nós conseguimos, a Justiça Local, vendo todas as nossas ações, retirou essa ação, não tem mais multas diárias, ou seja,
acabou o crime ambiental que se cometia aqui pelo poder público de Viçosa, equacionou, e nós conseguimos aí obter diversos avanços e vamos ter muito, muito mais avanços, principalmente agora nesse paisagismo de plantar as flores mesmo, cuidar dos jardins, que isso impacta na vida das pessoas, Jonas. Quando você anda numa cidade, que você sente acolhedora, onde você vai levar seus filhos para brincar no playground, na praça, brincar, flores, jardim, passa a ser o quê? Convidativo, né? Isso mexe até na saúde mental. Pode observar que as cidades, quando ela tem esse aspecto de paisagismo, as pessoas têm uma saúde também mental. Isso é um dos pilares, né, que passa as pessoas a ter de pertencismo, de explorar da melhor forma a nossa cidade. Então é isso que nós queremos fazer, criar esse ambiente favorável, cuidando da cidade, aspecto de limpeza, atraindo novos investidores. Com a cidade limpa, atrai o olhar de novos investidores. Então o objetivo nosso é isso, nós estamos conseguindo ter êxito e está sendo muito positivo todas essas ações, nós, desde o início de mandato. Primeiro dia de mandato nosso, Jonathan, estava lá o caminhão-pipa lavando a rodoviária, lavando a praça, lavando o jardim da área central, mas também dos bairros, foi para o Amora, foi para o Nova Viçosa, foi para o Santa Clara. Então está sendo um trabalho, né, voltado para toda a cidade, da melhor forma possível. Você mencionou aí, né, a questão dos funcionários, né, do SAAI, dessa realocação. Isso é uma das preocupações da população, né, de onde eles seriam realocados e tudo mais. E aí eu queria até te perguntar também sobre a CAT, a Camara, essas ações, né, das associações, elas continuam, né, elas se mantêm. Sim, foi uma preocupação. A Cátia Camara me procurou logo no início do mandato e foi no meu governo, aí eu volto a dizer, foi comigo na minha época, lá no meu segundo mandato, que nós instituímos um plus. Todos os catadores de reciclável de Viçosa, eles recebem um valor mensal. Foi instituído pelo nosso governo lá atrás. E o meu compromisso com eles, olha, não preocupe, vamos continuar dando apoio, incentivo financeiro para essas importantes instituições que temos aqui na nossa cidade. O papel que eles têm é fundamental. Eles ajudam o meio ambiente, ajudam a nossa cidade. E nesse contrato agora, inclusive, Jonathan, a empresa que ela está no contrato, ela tem por obrigação reciclar, e ela vai reciclar, porque hoje as duas associações nossas, elas têm um papel ambiental, etc., mas nós temos um trabalho social para com eles, que é de suma importância. Agora, com a nova empresa, ela é obrigada a reciclar 30%. Hoje recicla 5%, essas duas associações, em torno de 4%, 5%. Agora nós vamos conseguir reciclar, né, obedecendo todas as leis, os marcos de saneamento, que são as nossas leis federais, ampliar para em torno de 70% de reciclagem do resíduo sendo reciclado na nossa cidade, contribuindo, né, com o meio ambiente da nossa cidade e do nosso país. E aí, já indo para a questão da inovação e desenvolvimento, a gente tem visto a Secretaria de Desenvolvimento aí atuando fortemente nessa área, né? Eu queria que você comentasse para a gente sobre essas ações, né? Tanto de pensar nos empreendedores, nos comerciantes locais, mas de outras empresas chegarem ao município também, de ter esse desenvolvimento de fato, né? Que era o que a gente sempre gostaria de ver acontecendo na nossa cidade, né? Eu estou muito feliz, o secretário o Ramon e sua equipe dispensa comentários, tem feito um trabalho espetacular. Eu lembro que no debate com os candidatos a prefeitos, eu assinei uma carta. Essa carta já está cumprida, se eu não estiver enganado, em 80% a 90%. Eu já reuni com eles, e isso com um pouco menos de 6 meses de governo. Eu já reuni com eles aproximadamente umas 3 vezes lá na casa do empresário. Tem sido um diálogo constante com eles, das pautas. Nós estamos implantando o Posto Juá em Viçosa, que antes era um sonho, hoje é uma realidade. Já está funcionando a emissão da Carteira Nacional, né, agora tudo muda o nome, né, que é o RG, né? E esse posto Juá está trazendo avanços, comodidades. As pessoas ficavam de madrugada na fila, Jonathan. Estamos acabando com isso. A pessoa hoje é horário no aplicativo, com data de horário marcado. E isso está chegando mais 2 máquinas, vai ampliar agora, né, a emissão. A Sala Mineira, que é um importante instrumento, né, para que nossos empreendedores tenham acesso para abrir a sua empresa, resumindo. Nós estamos recebendo esses empreendedores de fora, tem empresas, antes as empresas saíam de Viçosa para ir para a região e para outra cidade. Eu estou recebendo de Visconde de Rio Branco empresas, fábrica de sofá aqui na nossa cidade, uma empresa de Contagem está vindo, de panificadora, que vai gerar em torno de 100, 120 empregos, nós estamos recebendo em Viçosa. Mas o mais importante, Jonathan,
além de atrair os de fora, é incentivar quem já está aqui, de se colocar à disposição de quem está aqui. Hoje nós criamos um ambiente muito positivo, com o Parque Tecnológico de Viçosa, com o ecossistema, através da Fernanda e toda a sua equipe lá, o Daniel Cabral. Então, todo esse ambiente favorável que está se criando aqui em nossa cidade, de ouvir, de buscar diálogo constante, de ajudar. Agora nós estamos adquirindo um gerador, que tem queda constante do Parque Tecnológico, para quando tiver a queda lá, atrapalha todo o trabalho, então estão garantindo um gerador novo para eles. Então são diversas ações. Agora a reformulação do Distrito Industrial, esse valor de empréstimo aí tem a reformulação do Distrito Industrial. Nós estamos agora fazendo uma agenda de uma semana em São Paulo. Vai o prefeito, vai o presidente da Associação Comercial de Viçosa, a Adriana será convidada também, para poder ficar uma semana em São Paulo visitando as câmaras de comércio, Brasil-China, Brasil-Estados Unidos, Brasil-Arábia Saudita, Brasil-União Europeia, Brasil-França, seja Alemanha. Então nós vamos fazer uma semana constante para vender Viçosa. Nós temos que oferecer Viçosa para o mundo. Mostrar que Viçosa é uma cidade importante para o mundo, que aqui tem empresas de base tecnológica que prestam serviço para as grandes empresas, muitos internacionais por aí. Aqui tem em fase de desenvolvimento diversas vacinas, que vai mudar a história da pecuária no mundo. Então, é mostrar a Viçosa para os dirigentes dessas câmaras de comércio que existe, que está em São Paulo, e tem que atrair Viçosa, tem que atrair esses investidores aqui em Viçosa. Então, o trabalho que se tem feito hoje com a relação à legislação, diminuir burocracia, ou seja, criar um ambiente, de fato, favorável para que os investidores possam estar se estabelecendo aqui em Viçosa. Vamos cuidar primeiro do que já estão e depois fazer uma política de atração dos que possam vir estabelecer, porque essa geração de emprego em renda em Viçosa é uma das grandes preocupações que eu tenho. Nós já conseguimos, Jonathan, com todos esses indicadores, com todo o trabalho iniciado no início de ano, nós conseguimos já aumentar significativamente o número de postos de trabalho. Se você comparar dezembro do ano passado até a presente data, já foram criados mais de 500 postos de trabalho novos em Viçosa. Eu dou um exemplo agora, uma empresa, a Burger King, foram mais de 40 contratações nos últimos dias. Então, o cenário ele é de muito trabalho, de muita dedicação. Eu não estou preocupado com esse negócio da taxação que tem nos Estados Unidos, porque nós estamos cuidando do nosso dever, do nosso território, da nossa cidade. E estamos criando essa atmosfera favorável para a geração de emprego e renda aqui. E falando sobre essa articulação do desenvolvimento, uma das coisas que tem chamado a atenção, para você de casa que você acompanha as redes sociais da Prefeitura de Viçosa, são as reuniões com os prefeitos da região, Eu queria que você comentasse para a gente dessa articulação, da importância de ter essa articulação, principalmente para o desenvolvimento, para pensar a Zona da Mata de uma forma coletiva também. Correto. É uma iniciativa da prefeita de Juiz de Fora, a prefeita Margarida, criou uma relação muito estreita com a prefeita, de amizade, inclusive. E na última reunião ficou decidido alguns eixos. O primeiro eixo é o aeroporto de Guaianá, um importante aeroporto. O aeroporto de Guaianá, hoje, ele tem 2 voos diários. Um saindo, chama ISA, É ISA, que é o Juiz de Fora até Congonhas e também de Juiz de Fora para Campinas, operado pela Gol, operado pela Azul. Essa semana, e nessa comissão que nós instituímos para poder conversar com as companhias aéreas, eu fui nomeado pela prefeita de Juiz de Fora para poder para presidir essa comissão temática. Eu já reuni com essa semana, foi uma reunião online, nós nos reunimos com a Latam, e a Latam desenhou um cenário de possibilidades, e agora nós vamos ter uma reunião com a Azul e também com a Gol. E o objetivo nosso é ter voos diários de Juiz de Fora para Belo Horizonte e também para o Rio de Janeiro e também Vitória. Depois tem as conexões, propriamente São Paulo já conecta. E essa nossa unidade, nessa reunião online, foi a última, foi 12 prefeitos reunidos e todos satisfeitos, e nós estamos unidos. A gente sabe que os desafios são grandes, algumas empresas aéreas pedem aporte financeiro, os municípios têm seus limitadores, nem é prioridade nossa hoje fomentar, mas existe também um programa Investe Minas, que hoje o Confins, quem opera em Confins tem uma isenção lá, um desconto de CMS no combustível, mas por que só em Confins? Por que não criar esse tipo de incentivo por parte do governo de Minas Gerais para fomentar o interior de Minas? Você sabe que as capitais já têm N e N benefícios.
Você observa, Jonathan, todo prefeito de Belo Horizonte vira governador de Minas, consegue se reeleger com facilidade, porque é uma cidade muito rica. Então, é necessário que os governantes, o nosso governador, tenham um olhar voltado para o desenvolvimento do interior. E a Zona da Mata Mineira, por que essa nossa unidade dos prefeitos? A Zona da Mata Mineira ela vem perdendo forças. Era uma época que a Zona da Mata Mineira era forte, ela ocupava, né, uma posição de respeito no cenário mineiro. Hoje, infelizmente, ficou pobre. Ficou pobre. Somente o Vale do Jequitinhonha é mais pobre. Nós somos a segunda região mais pobre do estado de Minas Gerais. Então, vai acontecer o que é com unidade. O Triângulo Mineiro era também, não tinha nada, era emo, era um lugar, né, nem habitável. Mas naquela época, lá na década de 70, 80, os prefeitos se reuniram, começou a ter essa unidade que nós estamos tendo agora, e olha como que o Triângulo Mineiro é próspero. Então é esse mesmo objetivo que nós vamos colocar na nossa agenda, na nossa pauta, a discussão de melhorias e com ações, com as comissões temáticas. Essa semana eu tive a oportunidade de liderar essa pauta do aeroporto de Guaianá. Agora, o próximo eixo é a saúde. Nós estamos discutindo a pauta saúde da Zona da Mata Mineira. Agora, as estradas também. Né? Porque nós estamos falando de aeroporto, mas como que você chega em Guaianá? Hoje no Viçosa não tem uma linha, por exemplo, de Viçosa para Guaianá. Então nós temos que ter o quê? Escoamento, a melhoria das nossas vias. É fazer o papel de cobrar os nossos governantes da esfera federal e também esfera estadual. Então, tá assim, é apartidário. Ali tem prefeitos, né, que é mais alinhado com a direita, outros mais alinhado com a esquerda, outros no centro. Mas nosso objetivo é Zona da Mata Mineira. As nossas bandeiras partidárias estão baixas, né? Isso é no período eleitoral. Fora isso, a nossa pauta, e nós estamos numa mesma frequência, numa mesma sinergia. Eu saio com entusiasmo toda vez quando eu vou para essas reuniões de Juiz de Fora, quando eu volto, porque eu vejo que nós estamos conseguindo avançar. Lógico que na gestão pública é lento, infelizmente é lento, não é na velocidade que eu gostaria, mas nós estamos plantando essa sementinha ali. É a agricultura, você vai plantando, daqui a pouco vai germinar, daqui a pouco vai ter uma colheita. Tá certo. E antes da gente acabar, setembro está chegando e a gente tem o aniversário da cidade. Eu queria que você comentasse aí se já tem algum planejamento específico aí para o aniversário da cidade, para as atividades culturais. A gente já viu que vai ter corrida aí de Viçosa, né, no dia 21 de setembro. Eu queria que você comentasse aí para a gente quais são os planejamentos aí para o aniversário da cidade. Então, são várias festividades. O mês de setembro vai ser um mês de muitos eventos, da área esportiva, cultural principalmente. E vai ser coroado, né? Vai iniciar as festividades com o desfile de 7 de setembro, né? E vai finalizar no dia 30, que é o dia de Viçosa, que vai cair numa terça-feira. As festividades este ano vai começar no sábado, né? No dia 27. Aí vai ter o evento de marcha, manga larga. No domingo também vai ter, né, a cavalgada, a cavalhada. Então vai ser 2 dias, né, nesse sentido. Vamos trazer um parque de diversão para Viçosa. Estou quase finalizando o fechamento desse parque de diversão, que, se der certo, vai ser o maior parque de diversão da história. E com os 4 dias de shows, né? Vai ter os dias de shows em Viçosa, que vai ser, tá na fase final já de assinatura do contrato. Vou poder divulgar só após, mas vai ser, sem sombra de dúvida, Jonathan, a maior festa da cidade da história de Viçosa. Nós vamos estar aí, movendo o turismo, movendo a economia local, né? E fazer aí, trazer erguer o ânimo do nosso povo. Observa uma reflexão que eu tive outro dia, tudo é interligado, né? A educação é interligada à saúde, que é interligado à cultura, tudo isso é interligado. Esse ano, ineditamente, Jonathan, nós estamos com os menores índices de violência nos últimos anos. Só de homicídio caiu em torno, quem me falou, o comando da polícia, o nosso major, coronel Felipe, que nós estamos, se compararmos com o ano passado, uma queda de em torno de 80%. Né? E diversos indicadores favoráveis. Mas por que é favorável? O poder público está presente, está nos bairros, fazendo as festividades, está chegando junto. Né? O meu papel é esse, é chegar junto, é prover a cultura, entretenimento. Né? Então, tudo isso, toda essa sinergia tem sido de uma forma assim, muito positiva. Não tem como você ir contra os índices, combater os índices. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui, eu sei que a pergunta é
questão de dengue no nosso município. Quando nós falamos de limpeza, como que você vê que a limpeza é eficiente esse ano, está sendo eficiente? Ano passado, no mesmo período da data do ano passado, nós tivemos mais de 5 mil casos de dengue, soro positivo. Esse ano chegou a 500. Ano passado chegou a 16 óbitos. Esse ano nós tivemos 3 óbitos, infelizmente. Então, resumindo, sinal que o dever de casa está sendo feito. E aí, se você bater na porta aqui em Visconde Rio Branco, teve mais de 5 mil casos. São Geraldo, se eu não me engano, teve mais casos que Viçosa. Nós somos avaliados como a melhor cidade da zona da Mata Mineira com relação. Então, os índices, quando você trabalha com número, com diagnóstico, você vê que nós estamos no caminho certo. Então, é o festival gastronômico, agora nós queremos discutir com o movimento da cerveja e o chopp artesanal para ter a Oktoberfest de Viçosa também. Nós queremos trazer os grandes eventos para Viçosa. É o X-Terra, que está em cidades turísticas de Minas, cidade histórica. Vamos trazer o X-Terra, porque esse movimento, eles trazem 3, 4, 5 mil pessoas que vêm hospedar, que vêm participar das competições aqui. Então, é como se fosse a Fórmula 1, comprar essas escuderias que existem. Nós temos que adquirir essas escuderias. Né? Aquele movimento que tem do motocross. Não precisa inventar a roda não, Jonathan. É trazer esse movimento para colocar no calendário da cidade. Por quê? Esse tipo de evento é um evento que o município ele compra, ele investe, mas ele tem retorno. É o restaurante, são os bares, são os hotéis. Ele move toda a cadeia naquele final de semana. Né? Então, a nossa indústria, não há dúvida que a nossa melhor indústria é a indústria da educação. Mas eu vislumbro que daqui a pouco a nossa segunda melhor indústria é a indústria dos eventos. Nós temos bifeiros em Viçosa que saem daqui para poder fazer grandes formaturas de grandes faculdades. Nós temos uma indústria aqui, pelo menos eu vou dizer 3 ou 4 indústrias de buffet em Viçosa, que tem um potencial assim, estrondoso. E aqui nós temos que fazer isso, fazer um cenário de uma cidade dos eventos. Viçosa, a terra dos eventos. Atrair esses grandes eventos para Viçosa, para mover, porque esses eventos, ele impacta no emprego, é um emprego imediato. Então, é muito trabalho que nós temos pela frente, mas na certeza que nós estamos no caminho certo de prover todos esses eventos culturais, esportivos, que movem a economia local. Tá certo, prefeito. A gente deseja sucesso aí nesses próximos capítulos aí desse mandato aí para você. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado. Bom, e para você de casa, o Sala Especial está terminando. Lembrando, claro, que se você tiver sugestões de pautas, é só enviar para a gente no Instagram, @TVViçosa. E para você assistir o programa novamente, acesse o nosso canal no YouTube também da TV Viçosa. Um abraço para você e até a próxima semana.